do Meeting, bom dia! Bom dia, queridos alunos, terceiros anos, vamos lá começar a nossa live, né? A nossa live semanal. Vamos lá. Mas o que que nós vamos falar, pessoal? O que que nós vamos falar? O que que nós vamos trabalhar? O que nós vamos trabalhar? Bom, nós vamos rever alguns conteúdos que já estão, né, foram estudados no plano de estudos, nos outros planos de estudos tutorado, e que muitas vezes tangenciam o plano de estudos tutorado 3, tá? Então, são os temas mais comuns. O tema da semana 1 tratou sobre ideologia, política e movimentos sociais, né, galera? Como o próprio nome diz, né? Os movimentos sociais consistem em quê? Em grupos de pessoas que se organizam de forma independente frente aos governos e que, por vezes, atuam em oposição a eles, reivindicando o quê? Mudanças na sociedade, tá? Então, são os movimentos sociais formados por grupos sociais, né, que justamente lutam para defender as bandeiras desses grupos, que muitas vezes são os grupos subjugados, são grupos minoritários que foram excluídos ao longo da história, tá? Como vocês já conhecem, já sabem, existem alguns marcadores sociais da diferença, que são gênero, raça e classe e sexualidade, alguns marcadores sociais, que justamente tornam essas minorias que não se enquadram na postura hegemônica exigida pela sociedade, na postura majoritária, né? Não estão dentro daquele molde majoritário, acabam sendo o quê? Excluídos e alvos de preconceito ao longo da história, tá? Então, os movimentos sociais estão aí para pleitear direitos, tá? Ok? Mas não só para pleitear direitos para incluir essas minorias, e sim também direitos que são inerentes a toda uma coletividade, como melhoria na saúde pública, melhorias na educação, melhorias em políticas públicas relacionadas a transportes, infraestruturas, enfim. Ok, pessoal? Então, greves, contestações, manifestações e passeatas são caminhos empregados por esses grupos e movimentos sociais que buscam o quê? Abrir espaços na teia da ideologia dominante. Ok, pessoal? Então, nós estamos falando tratando a primeira semana do plano de estudos tutorado 3, ok? Estamos fazendo uma revisão. Esses movimentos sociais, eles reivindicam direitos, mas também o que eles fazem? Eles trazem os seus modos de pensar e de entender a vida em sociedade e buscam pela possibilidade de que outros modos de pensar e viver o cotidiano sejam possíveis e plausíveis, tá? Inclusive, esses grupos sociais, como eu falei para vocês, buscam incluir em termos jurídicos, em termos sociais, minorias que são excluídas e que foram excluídas ao longo da história, tá? Ok? Quais movimentos que você cita, professora? Os movimentos feministas. Graças aos movimentos feministas que nós, mulheres, votamos nos dias atuais. Senão, não teríamos esse direito, tá? O direito ao voto, ok? Quais outros, professora? Bom, o movimento negro, que cria pauta justamente para que a população se conscientize sobre a necessidade do respeito, da não discriminação, da efetividade de direitos humanos, da empatia e da alteridade, que são elementos fundantes e essenciais para os homens viverem em sociedade. São elementos fundantes, inclusive, da própria sociologia, né? Nós já falamos sobre isso, respeito, empatia, alteridade, efetividade dos direitos humanos, ou seja, respeito aos direitos humanos, ok? Nós já trabalhamos em sala de aula. Esse é um resumo prévio da primeira semana do PET 3 de plano de estudos tutorado, tá? Segunda semana, o que o nosso plano de estudos tutorado tratou, pessoal? Sobre violência e criminalidade, tá? Ao consultarmos o dicionário, essa diferença, ela é gritante, né? A violência é definida como um constrangimento físico, moral, e a criminalidade é a expressão dada por um conjunto dessas infrações legais que são produzidas em um tempo e local determinado. O que eu quero dizer com isso?
Plano de estudos doutorado 3, semana 2. O que quer dizer com isso? Que a violência ela pode se configurar de diversas maneiras. Violência física, violência moral, violência psicológica, violência patrimonial. Tem diversas vertentes, ok? Inclusive, esses tipos de violência estão justamente também previstas na Lei Maria da Penha, tá? As 5 modalidades de violência. Violência física é a mais comum, todo mundo conhece, ou seja, é um constrangimento físico da pessoa, a pessoa é lesada, a pessoa recebe uma lesão, né, física, modo dizer. A violência moral é aquela violência que justamente busca denegrir a imagem daquela mulher e acaba sendo atrelada, acaba tendo um resquício sendo atrelada à violência psicológica, são constantes subjugações, submissões, que geram essa violência. Violência patrimonial, muitas vezes as pessoas desconhecem, tá? Que ela possa existir. Violência patrimonial, no âmbito da Lei Maria da Penha. Se você, mulher, tem um namorado que de repente é muito ciumento, um marido que é muito ciumento, e que pega o seu celular e quebra o seu celular, é uma violência patrimonial. É um exemplo simples, tá? Mas é uma violência patrimonial. Ou então, se o seu companheiro, o seu cônjuge, muitas vezes utiliza algum dinheiro que recebeu de você para uma finalidade que é diversa daquilo que havia sido combinado, também é uma lesão, também é uma violência patrimonial. Estou falando exemplos simples, tá? Mas existem diversas outras situações. Violência psicológica, tudo isso, todas essas modalidades de violência, acabam gerando que danos psicológicos à vítima. Estamos falando aqui da violência contra as mulheres, nesse momento, como um exemplo, tá? Então, existem diversas situações, mas há um autor que fala sobre a violência simbólica, um autor chamado Pierre Bourdieu, tá? Sociólogo, fala sobre isso, ou seja, uma violência em que nós fomos educados. Mas, professor, o que você quer dizer com isso? Que, lamentavelmente, o machismo, o racismo, ele é estrutural. Então, nós fomos educados dentro daquele molde, tá? Dentro daquele formato estrutural, né? Dentro daquelas estruturas sociais, nós somos educados a termos aqueles determinados tipos de comportamento. Tá ok? E isso não deixa de ser uma violência para o sociólogo Pierre Bourdieu. É uma violência que ela é aprendida. Por isso que quando discutimos sobre a questão da violência, sobre o machismo, sobre o racismo, nós falamos o seguinte, batemos nessa tecla, é necessário que a prevenção, é necessário que haja uma educação voltada para o respeito aos direitos humanos, para a empatia, para a alteridade. Então, sim, é necessário que os meninos, os nossos filhos, sejam educados a romper esses paradigmas estruturais, a romper com essa visão hegemônica machista. Então, é necessário, sim, que haja uma educação voltada para que os nossos meninos respeitem as mulheres, respeitem as meninas. Mesma coisa em relação à mudança do paradigma do racismo, que ainda é estrutural. É necessário que nós falemos diariamente sobre essa questão para mudar essa realidade que existe, tá? E permeia todos nós. Essa violência simbólica que pode muitas vezes estar oculta, mas que permeia sigilosamente todas as relações sociais, ela existe, tá? Ok? Ela existe e ela é fruto de uma educação, ela é fruto de uma cultura, então é necessário romper com isso. Essa crítica que Pierre Bourdieu faz, né, sobre violência simbólica, sobre as forças simbólicas que existem, sobre as relações de dominação, as relações de poder que existem, que justamente visam o quê? Subjugar essas minorias que eu falo em minorias em termos de direito, em termos de condições de acesso, tá? Subjugar essas minorias para que elas continuem sendo alvo de exclusão, ok? Bom, falamos da semana 2, que fala sobre violência. A criminalidade, quando nós falamos em criminalidade, falamos em um conjunto reiterado de atos infracionais, né, atos criminosos, tá? Pode parecer sinônimo, mas não é. Uma observação que é de extrema importância é do sociólogo Sérgio Adorno, que ele fala o seguinte,
Os mecanismos de diminuição da violência, da criminalidade que existe em nosso país, está atrelado que a atitudes preventivas, políticas públicas de prevenção à criminalidade. Então, ele ressalta que em nações onde essas políticas públicas são trabalhadas, elas existem, ou seja, há um incentivo maior à saúde, à educação, a uma moradia digna, a uma alimentação de qualidade, onde existem essas políticas públicas, as taxas de criminalidade tendem a ser menores, tá? Bom, essa é a atividade da semana 2. Então, por isso, volto a retomar, a ressaltar, que são importantes que os movimentos sociais levem essas pautas para as ruas, para o debate, tá? Para os centros de decisão, os centros decisórios. Então, é importante a atuação dos movimentos sociais nesse sentido, pessoal, tá? Outra questão que é trabalhada também na outra semana, na próxima semana, movimentos de luta pela equidade de gênero. Nós sabemos, né, vamos começar agora o terceiro ponto. Falamos sobre 2, nosso plano de estudos tutorado. Nós sabemos que a desigualdade entre homens e mulheres é uma realidade no meio social, no meio político e também no mercado de trabalho. Por que, galerinha? Por que é uma realidade, galera? Porque, historicamente, as mulheres, tá? Elas foram educadas para se manter na esfera privada, na esfera do lar, tá? Mas todas essas mulheres, professora, não. Tá? Nós temos que ressaltar o seguinte, que as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres negras, elas já estão na esfera pública há muito tempo, tá? Isso não é uma observação que não veio no plano de estudos tutorado de vocês, mas eu falo aqui neste momento para vocês. Elas já estão na esfera pública há muito tempo, elas já são alvo de constantes humilhações, constantes subjugações, ok? Então, as realidades são diversas. Por isso, a existência dos movimentos feministas plurais, interseccionais, que levantam diversas bandeiras. Justamente por isso, os locais de fala são diversos, tá? O meu local de fala, como mulher, branca, oriunda de uma classe média baixa, né? Classe média baixa, tá? É diverso do local de fala da mulher negra, que de repente veio de uma família que possui uma condição hipossuficiente, baixa, vamos dizer assim, com hipossuficiência, ok? É diferente do local de fala da mulher negra lésbica, que é diferente do local de fala da mulher branca lésbica. São locais de fala distintos, por isso, movimentos feministas, plurais e distintos, tá? Interrelacionando, ou seja, transversalizando, interseccionando gênero, raça e classe também, e atualmente sexualidade também. Ok, pessoal? Porque são histórias diversas, são locais de falas diversos, tá? Então, vamos voltar aqui ao tema que é a desigualdade entre homens e mulheres na esfera pública. As mulheres, né, uma boa parte delas, elas foram excluídas historicamente da esfera pública, tá? E lutaram muito para que sejam para a sua inclusão, tanto na esfera política, como o direito ao voto. Nós sabemos que no nosso país o direito ao voto das mulheres foi conquistado em 1932, tá? Foi conquistado em 1932. E nós sabemos que a cada conquista, em termos de direitos, existe uma luta por trás. Existe uma luta dos movimentos feministas por trás, ok? Inclusive lutas que geraram mortes de muitas mulheres. Em relação ao mercado de trabalho, nós podemos dizer que mesmo exercendo a mesma função, homens e mulheres não recebem os mesmos salários, tá? Uma pesquisa que foi realizada pelo IBGE compara o período entre 2012 e 2018, e por ela podemos ver que a desigualdade salarial diminuiu no decorrer desse período.
E, no entanto, as trabalhadoras ganham, em média, 20,5% a menos que os trabalhadores. Detalhe, essa pesquisa mostrou também o seguinte, que existem pouquíssimas mulheres que estão em cargo de direção na esfera pública, no mercado de trabalho, em grandes empresas, tá? Assim como existem pouquíssimas mulheres que conseguem lograr na esfera pública política. Apesar de sermos mais de 50% da população brasileira, as mulheres são subrepresentadas no nosso parlamento brasileiro, tá? Faça uma visita à sua Câmara Municipal. Será que existe uma paridade? Câmara Municipal do seu município? Será que existe uma paridade entre homens e mulheres presentes nas cadeiras das câmeras? Existe? Com certeza não, tá? Ah, mas o partido está cumprindo partido político cumpre aquela cota de 30% e coisa e tal. Meu, é o mínimo. Aquilo é o mínimo. Se ele quiser colocar 50% de mulheres, 50% homens, para representar realmente a nossa sociedade, em que nós mulheres somos mais de 50% da população brasileira, 52, alguma coisa, quase 53%, isso seria a realidade mais concreta, isso seria o correto, isso seria o justo, ok? Tá? Então, em relação às mulheres nessa esfera pública, muitas vezes, quando elas estão no mercado de trabalho, nas empresas privadas, elas acabam recebendo menos que os homens, tá? Com acesso a esses dados fornecidos no plano de estudo tutorado de vocês, que são dados do IBGE, quantitativos sobre representação política, desigualdade das mulheres no mercado de trabalho, confirma-se a necessidade dos movimentos sociais para lutar por melhores condições de acesso. Aqui nós estamos falando em condições de acesso. Não podemos deixar de ressaltar o seguinte, pessoal, que nós mulheres temos diversas jornadas de trabalho. Tá? Lamentavelmente, nós estamos dentro daquela violência simbólica, nós somos alvo da violência simbólica, dita por Pierre Bourdieu. Ainda, nós mulheres somos a que fazemos a maior parte das tarefas domésticas nos lares, tá? A nós mulheres é encarregada a educação quase que integral dos nossos filhos, e essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Então, nós mulheres somos alvos da violência, fomos alvos e ainda somos alvos dessa violência ao longo da nossa história. Ok, pessoal? Nossa semana de estudo tutorado 3, ela falou sobre a importância do movimento negro, tá? Nós vamos mudar a pauta agora das mulheres, dos movimentos feministas, vamos passar para o movimento negro. O movimento negro no Brasil, ele é formado por várias organizações e iniciativas e coletivos e pessoas que compartilham entre si a luta contra o racismo e as reivindicações de direitos e por melhores condições de vida digna para a população negra do país. A pluralidade do movimento negro expressa a diversidade regional, cultural, religiosa e ideológica da população negra do Brasil. E com isso, nós podemos falar de movimentos negros no plural, que buscam lutar pelos seus direitos. Quando falamos em movimento negro no plural, nós estamos querendo dizer em movimentos negros, porque existem diversos, ok? Porque nós somos diversos. E sendo assim, surgem interesses diversos, ok? Pautas diversas, tá? Há alguns autores que sustentam que é necessário haver uma pauta comum. Há outros que entendem que não sempre as pautas vão ser diversas, ok? Com isso, existem essas pluralidades dos movimentos que justamente buscam o quê? Maior inclusão, maiores possibilidades de acesso. Nessa lição foi falar, nesse tema foi falar sobre a importância também das cotas raciais em universidades, tá? Mas, professora, muitas vezes isso é uma injustiça e coisa e tal. Sim, as cotas, elas são ações afirmativas. As ações afirmativas, elas têm um prazo de início e um prazo de fim, tá? Elas não são eternas. Não são eternas. Então, quando for verificado que a presença
a presença das diversas etnias naquele meio estudantil, ela conseguiu atingir uma porcentagem tal, ok? Conseguiu atingir quase que uma igualdade em relação às outras etnias, a etnia branca, por exemplo, dentro da universidade, aí essas cotas elas vão ser extintas automaticamente. Enquanto houver ainda a exclusão, tá? Enquanto essa exclusão ainda ocorrer, as cotas são necessárias e são imprescindíveis, ok? Justamente para conferir com melhores condições de acesso a minorias que foram excluídas ao longo da história. Vou ressaltar, vou dizer um exemplo que eu já disse, inclusive, em sala de aula para vocês, tá? Para todas as turmas, já disse em sala de aula. Quando foi abolida a escravidão, que foi por uma questão econômica e política, porque o nosso país estava perdendo ao ser o único país ainda que mantinha um sistema escravocrata, tá? Ele estava perdendo economicamente com isso e perdendo prestígio internacional com isso, ok? Então, tem todo um viés econômico, tem todo um viés, quase que uma propaganda por trás, mesmo naquele tempo, houve a abolição da escravidão. Entretanto, não houveram políticas públicas que incluíssem essa minoria. Então, essas minorias foram parar o quê? Nas periferias. Então, essas minorias, elas continuaram sendo exploradas. Tanto que um dos serviços dos escravos libertos era lutar em guerras, olha só, lutar em guerras nos locais de seus antigos senhores, no lugar de seus antigos senhores. Ok, pessoal? Olha só, acabou sendo uma profissão. Olha a situação. Então, existe todo um contexto de dívida, tá? Quase que uma dívida histórica em relação a essas minorias. Mas, professor, é injusto que nós paguemos por isso? Não, ninguém está pagando por isso. Nós estamos simplesmente oferecendo, buscando mecanismos para que as mesmas condições de acesso sejam oferecidas, tá? Ou pelo menos condições que quase equiparadas às nossas, para que aqueles indivíduos consigam ingressar em uma universidade, consigam ter um estudo de qualidade, consigam ter uma profissão melhor. Tá? Melhorar a sua vida, suas condições de vida, tendo melhores condições de acesso, tá? Ok? Como já foi dito em outras unidades, inclusive já foi trazido um infográfico no próprio PET, no plano de estudos tutorado de vocês, mostrando que a nossa juventude negra é a juventude que mais morre no nosso país. É a juventude que mais encarcerada é no nosso país. Então, vocês percebem o quanto é imprescindível que nós mudemos esses paradigmas, tá? E justamente que hajam o quê, pessoal? Políticas públicas preventivas e ações de conscientização. Políticas públicas, muitas vezes, não envolvem só investimentos na área de saúde, educação e outras vertentes, tá? Envolve também políticas públicas que visem conscientizar essa população, tá? Visem conscientizar a toda a população sobre a necessidade de quebrar algumas paradigmas que ainda existem no racismo estrutural que permeia a nossa sociedade. Ou seja, a nossa estrutura, a estrutura da sociedade, o seu imaginário, a sua mentalidade, as suas ideologias, as suas relações de poder que existem na sociedade, relações de dominação que existem na sociedade, as nossas leis, os nossos costumes, as nossas instituições, o Estado, a nossa cultura, tá? E como a história ela é contada, ela foi historicamente estruturada em cima do racismo. Ok? Em cima do racismo. Então, esses paradigmas, aos poucos, estão sendo derrubados, tá? Ao longo da história. Esses paradigmas estão sendo derrubados, estão sendo revertidos ao longo da história. Eu vou citar um exemplo para vocês. Na minha época de aluna, veio um livro escolar meu, olha só o que estava escrito, que
foi adotada a mão de obra negra em substituição da indígena, porque os indígenas eram preguiçosos e os negros eram bons na labuta, ok? Quando houve a transição para a mão de obra imigrante, os negros, eles são pessoas que dotadas de má índole, eles fogem com facilidade. Percebe? Por isso que foi modificada a mão de obra imigrante, oriunda de uma cultura europeia, que acaba sendo superior à nossa. Percebe a ideia? Olha só como era essa vertente trabalhada nos livros escolares da minha época, quando eu era aluna. Pois percebe que, diante da atuação dos movimentos sociais, que justamente reivindicam direitos, reivindicam mudanças nas mensalidades e a quebra desse racismo estrutural que permeia toda a estrutura da sociedade, que está presente, inclusive, nos livros que lemos, nas notícias que vislumbramos, nas nossas culturas, ok? Nas instituições, nas leis, na mentalidade, no imaginário da população. O que é no imaginário? Na mentalidade coletiva da população. É um imaginário que muitas vezes está fixo, por isso que é necessário que falemos sobre isso, para mudar as realidades, mudar os paradigmas, então, existentes, tá? É necessário que o quê? A atuação dos movimentos sociais. E os movimentos sociais conseguiram grandes vitórias. Uma vitória é essa que eu acabei de falar para vocês. A mudança do que está escrito, da história narrada dos nossos livros didáticos. Ok, pessoal? Como eu disse para vocês, acabei de citar esse exemplo da minha vida, da minha vivência. Eram outras narrativas. Narrativas oriundas do ponto de vista hegemônico, que ainda é racista. Tá? Então, racismo estrutural é isso, significa dizer que a estrutura da sociedade, ela é inteiramente estruturada e baseada historicamente pelo racismo. Ok, pessoal? Bom, na próxima semana, nós faremos uma outra live e encerraremos essa questão, encerraremos o nosso plano de estudos tutorado 3, ok? Mas vocês percebem que todas essas questões acabam tangenciando todos os planos de estudo tutorado. Muitas vezes eles seguem algumas vertentes distintas, mas são assuntos que sempre acabam tangenciando essas questões, ok? Bom, um aviso, toda semana são publicados vídeos no meu canal no YouTube, tá? Então, peço que vocês se inscrevam para receber as notificações logo que os vídeos são publicados, ok? E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E vocês, terceiros anos, que estão tendo que lidar com questões dissertativas, com redação, lembra aquele breve roteirinho que eu já falei, inclusive, em sala de aula para vocês. Introdução, de 3 a 5 parágrafos. De 3 a 5 linhas, perdão, onde vocês vão apresentar o assunto, vocês vão dizer a que vieram. O assunto que nós vamos tratar é sobre isso. Por que vocês vão tratar aquele assunto? Desenvolvimento. 3 a 4 parágrafos, vocês vão dissecar. E engraçado, e assim, muito bom, que o plano de estudo tutorial de vocês, ele já traz algumas dessas ferramentas, né, no seu texto, para vocês dissertarem um tema de redação. Se vocês que estão no terceiros anos, toda semana, pegar o tema do plano de estudo tutorado e vou fazer um resumo, vou fazer uma redação em cima disso, fora dos exercícios, se acaso o exercício da semana não trazer uma redação, vocês podem fazer como um treino. Vocês já vão estar treinando as redações para vestibulares e para o Enem, tá? Vocês podem coletar essas informações e colocar no desenvolvimento da sua redação. E a conclusão seria o quê? O fechamento da sua redação. Muitas vezes você pode trazer uma proposta, uma ação afirmativa interessante, uma política pública interessante, pessoal. Bom, queridos alunos, então é isso. Essas são as breves orientações. As lives, elas vão ficar gravadas, o atendimento no Meet vai ficar gravado à disposição de vocês, tá? Um grande abraço, pessoal. Grande abraço. Eu vou interromper a gravação
aqui do Meeting, vou continuar à disposição de vocês, tá? Mas a gravação vai ser interrompida.